para juntos se alimentarmos da palavra do Senhor. Se tiver facilidade, ajude sua irmã, seu irmão a encontrar Amós, capítulo 4, e o versículo 12 e o 13, que diz assim a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. A parte B. Porque Ele quem forma os montes e cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Quem pode dizer amém? Este apelo que Deus faz aqui para o povo de Israel não é apenas válido para Israel de antigamente, mas é válido para todos nós hoje, todo ser humano, porque todo ser humano um dia irá encontrar-se com esse Deus. Todo joelho se prostrará diante dele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 e 15 no dia: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso Deus faz para que haja temor diante dele, e o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 9: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso te tornará a fazer, de modo que nada novo debaixo do sol. A Bíblia também nos fala, irmão, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4 em diante: ou despreza a tua riqueza da sua misericórdia, paciência e bondade, ignorando que a paciência de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitentes, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ao saber a vida eterna, aos que com paciência em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Aí no versículo 16 o apóstolo Paulo se expressa dizendo: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Aí eu quero fazer uma pergunta para os ouvintes, a igreja, os moradores desta habitacional, deste residencial, a todos que estão presentes nesta noite: com quem iremos nos encontrar? Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer que o encontro com Deus é inevitável, não adianta nem acreditar e nem negar. Lá no Salmo 14 diz assim: disse os loucos no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou Deus do céu para o Filho dos homens, para ver se tivesse algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo, não há quem faça o bem, não há um sequer. Eclesiastes 7:20: não há um justo sobre a terra, quem faça o bem e nunca peque. Naquele dia não adiantará nenhuma desculpa: meu pai não deixou, eu não sabia. A Bíblia nos relata, irmão, Jesus deixou a parábola da grande ceia para nos dar ensinamento sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo do 15 ao 24, Jesus disse: o Senhor preparou um grande banquete, e na hora de tudo pronto mandou o seu servo chamar os convidados e disse: vinde, que já está tudo preparado. E de um começou a desculpar-se. O primeiro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar, o peço-te que me tenha por desculpado. O segundo disse: casei, portanto não posso ir. O outro disse: comprei um campo e preciso vê-lo, peço-te que me tenha por desculpado. O pai de família indignado disse: sai depressa pela rua e bairro da cidade e traz aqui os pobres, os cegos, loucos e os aleijados. Ele foi e voltou e disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há
lugar. Eita, irmão, eu quero dizer para a igreja desta localidade, a igreja que está presente, os moradores desta localidade, que já o Senhor mandou buscar essas classes de pessoas, pobres, cegos, mancos, aleijados, esse que a sociedade rejeita, esse que o mundo diz que não presta, que eu vou de trás para cá, que eu vou mudar, vou transformar, vou encher do meu espírito, vou dar unção, vou dar autoridade, vou dar conhecimento e vou botar para pregar minha palavra. Esse que a sociedade rejeita, esse que está aqui, eu não sei como é que se encontra a tua situação, você que está me ouvindo, mas eu quero dizer, Jesus está aqui, ainda há lugar para você. Essa parábola se refere ao povo de Israel e receberam o primeiro convite por meio dos profetas, mas rejeitou o segundo convite por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, João diz assim: Ele criou o mundo, veio ao mundo e o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não lhe receberam. Mas a todos quantos receberem, dá-lhe o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crerem em seu nome. Aleluia, eu quero dizer para a igreja nesta noite, com quem iremos nos encontrar primeiro? Com Deus de toda a graça que nos chama. Essa graça, irmão, o que é graça? Graça é favor imerecido, é algo que recebemos sem merecer, que é a salvação da nossa alma. Ninguém aqui tem mérito da salvação, ninguém aqui é merecedor da salvação, mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, de 1 em diante, versículo 1 em diante, ele diz: e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o principado e potestade do ar, que opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou pela graça sua salva. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para convosco, pela graça sou salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém aqui tem mérito da salvação. Esse Deus é tão maravilhoso, irmão, que ele não dá a honra dele, a glória dele a homem nenhum. Imagine se a salvação fosse comprada, alguém diria: eu sou mais crente porque eu tenho condições, eu sou mais crente porque eu posso. Mas a Bíblia diz: pela graça somos salvos. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se a manifestar, trazendo a salvação a todos os homens. Aí o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, depois de passarem pela prova, depois de passarem pelo fogo, depois de ter sido forjado um guerreiro e uma guerreira na obra, depois de Deus treinar você, aí depois de tudo isso, ele vai aperfeiçoar, fortificará e fortalecerá. Ele vai fazer tudo isso. Você está passando por luta, passando por prova, é o Jesus que está te treinando para a chamada lá na frente. Ele está forjando guerreiro e guerreira na obra. Então não te preocupa não, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, em versículo 10 a 12: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Folgai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se alegre porque está passando por sofrimento, se alegre porque está sendo perseguido por amor do evangelho, porque galardão, isso significa que você está dando fruto na obra do Senhor. Aí alguém já disse para mim: irmão, depois que eu aceitei o evangelho, é luta aqui, é luta ali. Eu disse: porque você começou a dar fruto, o inferno está preocupado. Quem começa a dar fruto, o inferno fica inquieto. Quem que se aproxima de Cristo, o inferno sabe que vem problema para ele. Quanto mais comunhão com Cristo, mais
mais unção. E o diabo sabe disso, ele começa a querer atrapalhar. Mas nesta noite o laço do cão está sendo quebrado pelo poder da palavra pregada. Jesus é grande. Então queremos nos encontrar com Deus que convida a todos, não faz exceção de cor, raça, tribos, preto, branco, pobre, rico, ele não faz exceção de ninguém. Aí Jesus disse: vinde a mim, capítulo 11 de Mateus, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus te convida, ele está dizendo: você que está sendo oprimido, escravizado por essas castas de demônios, vem a mim, me clame, me busque, que eu vou quebrar esses cadeados, essas barreiras do inferno, para te dar vitória na terra. Vem a mim, aleluia. Não importa a tua posição que você fez, vem para ele, aleluia. Ele joga todo o teu passado no lago do mar do esquecimento, ele apaga. O sangue de Jesus na cruz do Calvário apaga todas as nossas iniquidades. Além, 1 João capítulo 1 versículo 7, João disse: andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando será o encontro com Deus? Aquele dia e hora ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser agora. Aí o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12, ele diz: isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nos aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, a sombra das trevas e revistamos luz das armas da luz. Se naquela época o apóstolo Paulo já está dizendo, aleluia, que a noite já é passada, o dia é chegado, que a salvação está mais perto de nós. Imagine agora, aleluia. A Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 8 em diante, Paulo diz: porque no outro tempo eram as trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenar, porque o que ela faz em oculto até dizer é top, mas todas essas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta pelo que diz: desperta-te dos mortos, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus quer te tirar desse sono espiritual. Jesus quer apagar todo o teu pecado. Vem para Jesus nesta noite, que ele te convida para mudar a tua história. É hoje. Temos que estar pronto. Aí Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44: vigiai, porque não sabe o dia em que o Filho do Homem há de vir. Mas considera isso: se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso estas vós apercebido também, porque o Filho do Homem adivinha uma hora em que vós não penseis, uma hora em que vós não esperais. Aleluia, Jesus vai chegar de surpresa. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem como as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo aquele que o transpassar, e toda a tribo da terra se lamentará sobre ele. Ele está voltando, igreja, mas um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aí apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 a 9, ele diz para a igreja: e vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre os quais
mas padecerão castigo, eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eita, eu quero dizer para os ouvintes que está me ouvindo, aleluia, talvez o desviado da igreja, sabe com quem você vai se encontrar um dia? Com esse Deus que mantém seu braço estendido, não levando em conta a ignorância do homem, está sempre pronto a perdoar. Ele é riquíssimo em misericórdia, é um Deus gracioso, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que ama, é esse Deus que iremos nos encontrar. Por isso, Jesus, talvez você que esteja me ouvindo, abandonou Jesus por algum motivo, o mundo te atraiu, alguém que meus colegas te enganou, te atraiu por esses prazeres mundanos, temporário e passageiro, que só leva à morte. Lá em Provérbios, capítulo 16, o versículo 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é a morte. Tem coisas que parecem atrativas aos olhos, mas leva à morte, leva à perdição. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que te leva à vida eterna, à salvação, e são poucos que entram por ela. Só porque a porta larga da perdição é a maioria que procura, porque a porta da facilidade é a porta dos prazeres, é a porta, irmão, do egoísmo humano. Aleluia, essa porta larga que aparenta ser atrativa aos teus olhos está te levando para a perdição, está te levando para a condenação. Mas vem para Jesus nesta noite, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Alguns dizem assim: irmão, diga, quando Jesus me tocar, quando Jesus falar comigo, ele te fala contigo 24 horas. Ele está o tempo todo dizendo: filho meu, volta, filho meu, vem para mim. Ele está dizendo: estou à porta, se tu abrir, ele não vai entrar. Ele só entra se você abrir, ele só entra se você clamar por ele, ele só entra se você se arrepender. Sabe qual é o passaporte para a vida eterna? É o arrependimento. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida que leva, é esse o passaporte. Por isso que o inimigo engana muita gente, meu, aí afora, pecados ocultos, encobertos. Não fiz nada demais, não fiz nada de errado. Olha, é melhor entrar no céu, a Bíblia diz, aleijado, do que ter o corpo perfeito e ser lançado no inferno. Jesus disse: aleluia, meu, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-lhe a tira para longe de ti, pois é melhor chegar na vida aleijado de um olho só, do que ter o corpo perfeito e ser lançado no inferno. Eita, Jesus te chama nesta noite, ele quer te dar vitória, quando o livramento Deus tem te dado. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo nesta noite, da direita, da esquerda, de frente e de trás, Deus tem te dado muito livramento, mas chega um tempo que ele te atrair. Deus traça limite, e o homem não pode passar do limite de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 5, visto que os nossos dias estão com ele determinados, com ele está o número dos nossos meses, e ele nos pôs limite, e não passaremos além dele. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama nesta noite. Esse Deus que mantém o braço estendido está aguardando o teu retorno, está aguardando a tua volta. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, a Bíblia diz que o Senhor tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, me dá minha parte de herança, que eu vou viver uma vida independente, ser uma vida independente sozinho, quero viver uma vida livre. E o pai deu a parte da herança dele e saiu para viver uma vida longínqua, indissoluta. E a Bíblia diz que gastando tudo que tinha, os amigos foram embora, tudo abandonou, ficou só, passando fome. Ele se lembrou dos fazendeiros daquelas terras, fazendeiro de porco. E a Bíblia diz que ele foi lá e desejava comer das bolontas, das comidas dos porcos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si, lembrou-se da casa do seu pai. Diz: os empregados do meu pai têm uma vida em abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu perante ti, não chegue de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. O mais importante que eu
É quando o seu pai viu de longe, eita, moveu-se de íntima compaixão, correu, abraçou seu filho, deu um beijo e disse: depressa, trazer meia roupa e vestido, pôs o anel no dedo, sandália nos pés. Você sabe que veste fala de veste da justiça, veste de santidade, tirando a impureza do pecado. Sandália nos pés fala de liberdade. Um escravo naquela época andava descalço. Quando um escravo era liberto, ele tinha que calçar os pés. Quando alguém visse o escravo calçado, é porque ele tinha sido liberto. Sandália nos pés fala de liberdade. Éramos antigamente prisioneiros do pecado, mas hoje Jesus nos revestiu, nos colocou o calçado da salvação nos nossos pés. Chamou liberto. Anel fala de autoridade, fala de aliança. Jesus quer fazer aliança contigo nesta noite. Aliança contigo. É esse Deus que queremos nos encontrar. Não importa o que você praticou, o que importa é que Ele está aqui para perdoar. Aí alguém disse: mas fulano, se quem fez isso e aquilo, se arrepender, Deus apaga todo o pecado. Está na Bíblia, lá em Provérbios 28:13, diz assim: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quem é a primeira pessoa que recebeu Jesus nesta noite? Ei, cadarabastura, quer dizer para você nesta noite que para a tua felicidade hoje é um encontro de salvação, não é um encontro de juízo ainda não. Mas quem tem encontro de salvação com a tua vida, um encontro de restauração, tudo aquilo que o diabo tomou, Jesus vai restaurar o dobro. Jesus deixou bem claro quando ele disse: não vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que eu tenha vida e a tenha abundância. Ele vem restaurar, desfazendo as obras do diabo. O mundo vai de mal pior, aleluia, mas Jesus veio para restaurar. Sabe quando Jesus pode voltar? Numa hora que o povo se sentisse muito seguro, achar que o governo resolveu o problema da paz, da guerra, da violência, da fome. Aí o povo vai idolatrar, vamos ver se a Jesus de repente vai raiar nas nuvens. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 em diante. Até vós sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, como aquela que está grávida de morte de nu, escaparão. Mas vós, irmão, já não estáis em treva, para aquele dia nos surpreenda como ladrão, porque vós sois filhos do dia e da luz, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como demais, mas vigiamos, e sejamos sóbrios, porque dorme de noite, e se bebem de noite. Eita, que palavra, irmão. Eita, Jesus está voltando, está voltando. Te prepara, igreja. A qualquer momento Jesus vai raiar nas nuvens. Eu tenho o hábito de dizer que estamos ensaiando para os princípios das nuvens. Ensaio. O homem coloca a confiança no outro, mas a Bíblia tem que se cumprir. É aperto dentro de aperto. Só que a igreja tem proteção. A igreja tem um Deus Todo-Poderoso que está com a mão estendida sobre ela. Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra, tu, pedra pequena, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por mais que o diabo invista contra a igreja, é debalde, porque Jesus está no controle. Jesus só quer uma coisa: segue-me. Ele só diz isso. Deixa o resto com ele. Segue-me. Que quem cura ele, quem protege ele, quem dá livramento a ele. Sabe por que muitos voltam atrás, recua? Medo dos homens. Mas deixa eu te dar um recado de Deus nesta noite. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus disse: não tem mais o que, aliás, 10, 28 de Mateus. Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Também aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo queima. Porque temer os homens, o homem pode tirar a tua vida, mas a alma ele não pode tocar. Mas Jesus pode lançar no inferno a alma e o corpo. Tem que temer a ele, porque a vida
deixa ele. E nesta noite o laço está sendo quebrado. Ei, cadarabachuri me cai. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, vai cair por terra, debaixo do sangue de Jesus. Ricadarabachuri me faz. Aleluia. Ele que dá vitória. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus.